Bom, o meu roteiro tem uma pequena introdução, acho que adequada para um grupo como esse aqui, que eu conheço tanta gente, sei mais ou menos o que pensa, mas começar rapidamente com os direitos humanos e suas raízes um pouquinho mais remotas. Qualquer que seja a história lá, bíblica, ou de Hammurabi, e séculos de evolução, na Revolução Francesa de 1789, foi sintetizado no tripé liberdade, igualdade, fraternidade. Hoje, a palavra fraternidade, até por recomendações freudianas, os problemas das frátrias, a gente pode atualizar por solidariedade, que equivale à ideia de entender como se fosse vivida por cada um de nós qualquer violência, discriminação ou qualquer preconceito, ataque, injustiça contra qualquer ser humano, não apenas da nossa família. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela, em 10 de dezembro de 48, nos 30 artigos, no primeiro, já recupera liberdade, igualdade e fraternidade, desdobra em 30, a ideia do livres e iguais em dignidade e respeito nascem todos os homens, seria melhor dizer, os seres humanos. Hannah Arendt lembra que isso não é verdade em lugar nenhum do planeta, isso é um programa, as pessoas não nascem livres e iguais, elas nascem presas a estruturas, então é a comunidade humana que finalmente aprova um documento da ONU recém-constituída e que virou o seu primeiro programa político. Daí para frente, na declaração, a União Soviética já não assinou, o Vaticano não assinou, alguns outros países não assinaram. A União Soviética, por uma visão muito estrita, negando o artigo que garante o direito de propriedade, que vocês sabem lá na formulação lockeana, propriedade não é essa coisa estrita do pensamento capitalista. A propriedade vem do que é próprio, está um pouco ligado à ideia de vida. E o Vaticano, porque não concordava com a formulação laica, da imanência da dignidade humana, independente da existência de Deus, sim ou não. E, ao longo da história, não foi fácil o debate na ONU sobre esse tema, porque sempre esteve presente a velha polarização dos direitos de liberdade e os direitos de igualdade. Voltando à mesma Hannah Arendt, ela lamenta que, no léxico revolucionário do século XX, a ideia de liberdade tenha desaparecido quando ela é fundadora do pensamento marxista. A ideia de revolução nasce de uma ideia de liberdade. E, mais ou menos, ocorreu uma armadilha proposta pela burguesia, ela que derrotou a nobreza em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, imediatamente recusou ao novo ator, que pedia liberdade de voto e não conseguia, igualdade econômica não tinha, e tudo que foi conquistado foi na base da luta. Mas a armadilha foi assim, tá bom, então vocês ficam com a bandeira da igualdade e nós ficamos com a da liberdade. E o século XX representou o teste duríssimo, porque o socialismo realmente existente, na formulação do Kurtz, ele acabou sendo isso mesmo. Não tem liberdade, mas tem uma coisa muito mais importante, que é a igualdade. E a construção histórica dos direitos humanos nunca conseguiu resolver esse problema, tanto é que, em 66, quando finalmente a declaração foi transformada em 2 convenções, 2 tratados, porque a declaração é muito pequenininha, muito sintética, e era difícil um país aderir a ela, combinou-se que a Assembleia Geral da ONU aprovaria no mesmo dia os 2 grandes tratados, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, Direitos de Liberdade,
e dos direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos de igualdade. E, nesse sentido, nós vamos ver que também no Brasil, antes de 64, direitos humanos é uma mercadoria muito escassa em termos de debate. Pesquisem na história do movimento sindical, dos partidos de esquerda, quase nada. E é do golpe de 64 que brota uma consciência crescente a partir das violações sistemáticas que o regime promoveu. A Igreja Católica, que tinha promovido o golpe, então ela reformula a posição e tem um papel importantíssimo na primeira linha de defesa, de denúncia, etc. Tal. E a situação de 88 para cá, Constituição, 21 anos, de um país que, com um pequeno intervalo muito tenso, de 46, 64, é um país de 5 séculos de violência, elitismo, é uma nação que nasceu de um genocídio indígena de 5 milhões de brasileiros mortos e de uma escravidão que, ao longo de 3 séculos e meio, construiu todo o parâmetro de trabalho no Brasil, de dignidade humana no Brasil. As pessoas não eram reconhecidas como igual a partir da condição de poder ser escravo ou dono de escravo, com a coincidência que o caso brasileiro e outros países tinha de que a cor da pele era diferente. Na Grécia Antiga, não. Escravos e donos de escravos tinham a mesma cor. Então, em 21 anos de construção democrática, o país deu passos mais claros na construção dos direitos humanos nos governos Fernando Henrique e Lula. E aí é um pequeno paradoxo da nossa história, porque são governos, figuras que podem ser consideradas o oposto em tudo o mais. Mas, em direitos humanos, o Nilmar Miranda, quando apresentado pelo Lula como ministro da área, já declarou que a proposta do governo de direitos humanos vai ser continuidade dos passos importantes que o governo do Fernando Henrique deu.